aqui no AgroMais Entrevista, a gente vai conversar, gente, totalmente de improviso, uma conversa que veio ali do escritório aqui para o estúdio, com Christian Lobauer. Porque nesse contexto em que nós estamos, político, econômico, mundial, geopolítico, tem muita coisa acontecendo, não dá para a gente passar sem comentar, né, Christian? Bem-vindo. Obrigado, Samantha. Uma super alegria estar com você aqui no AgroMais, que é um canal que a gente tem que prestigiar cada vez mais. E esse tipo de conversa que você está propondo eu acho muito legal, porque a gente pode sair da confusão do dia a dia e do varejo, né? E das aflições e tentar olhar para ir um pouco para a sua área, em vez de olhar a árvore, olhar a floresta. Isso, essa é a ideia. E tentar acalmar os ânimos e tentar entender um pouco todos os fenômenos nacionais, regionais e mundiais, porque as coisas estão todas integradas, muita informação, muita confusão, muita incompreensão. Muita informação então, acho que a gente sem pode fonte. contribuir, exato, e tentar trazer informação com origem, né? A conversa de fake news também é um dos temas tensos do momento, no Brasil e no mundo. Eu vi esses dias, inclusive, uma conversa nos Estados Unidos, no Senado americano, sobre ChatGPT, como é que vai ser, como é que eles vão regular ou não vão. Então, é um problema brasileiro, mas a gente tem que começar a tratar desse tema de um jeito assim. Onde é que estão as boas informações? Que a gente tem base, que tem fonte, que está seguro do que está falando. Acho que esse é um pouco o propósito dessa conversa também. A gente tentar trazer aqui para o AgroMais, nessa nossa prosa, o que a gente tiver de base, de fonte, para as pessoas poderem se balizar e formarem suas opiniões. Antes disso, eu quero falar um pouco do Christian, porque você foi candidato, você foi analista político, você já foi crítico e você já foi estimulador. Fala um pouquinho de você, da tua formação, do que você já fez na sua vida, até para que quem está nos assistindo entenda que o que a gente quer fazer aqui é trazer uma opinião de quem observa isso há bastante tempo, né? Sem querer achar que eu estou velho, né? Mas a gente vai... Bastante tempo no sentido bom da palavra, né, Christian? Sempre, porque senão eu também ia entrar nesse rol. Não, mas eu já estou me considerando assim um veterano, um tiozinho mais interessante, entendeu? Sênior. Porque é um sênior, né? Isso. Porque essa barba branca ela tem só 2, 3 anos. Antes ela não estava... Mas eu quero dizer o seguinte, que a gente já viveu algumas coisas interessantes. Você falou assim, durante a minha trajetória, eu passei por, acho que todo tipo de ambiente. Universitário, governo, empresa privada e entidade de representação. Então, dá para ter uma visão um pouco de cada lado dos fenômenos, sabe? Sim. Eu fiz ciência política na universidade, mestrado, doutorado, então, como eu publiquei e escrevi um bom tempo sobre política internacional, eu fico bem à vontade em falar sobre o mundo, né? Até acho que falo com mais tranquilidade sobre o mundo do que até sobre a política nacional, mas também como fui candidato, fundador de partido, etc., fico à vontade para transitar nesse ambiente, sempre com bastante cautela, porque ciente da complexidade dos fenômenos, né? Mas assim, essa é a minha trajetória. Eu vim da universidade, depois fui para a entidade de representação, passei pelo governo municipal de São Paulo, depois passei por mais entidades, empresa multinacional, candidatura pelo Partido Novo e depois uma entidade grande do agronegócio, onde fiquei até o final do ano passado. Então agora não estou em lugar nenhum, sou pensador livre, posso dar opiniões. A Samantha está achando interessante, espero que quem está ouvindo também ache, e a gente pode dar opiniões e ajudar, acho que principalmente a geração mais nova, sabe? Sim. Eu vejo que tem uma galera aí que está bem ansiosa para ter um pouco mais de consistência, talvez. Subsídio, né? É isso. O que eu leio, não é cara? só que eu estou empolgada, presta atenção, vou falar com eles aqui diretamente. Olha só o que a gente está propondo conversar aqui. De verdade, a gente estava ali no escritório, a gente veio para o estúdio. O Christian, depois de toda essa trajetória de bagagem, não só com a parte acadêmica que fundamenta a parte teórica que eu prezo muito, mas de toda essa vivência,
a frase dele me dá todo o respaldo de defender o que eu vou defender aqui. Hoje ele é um pensador livre. E eu acho que falta essa análise do nosso contexto político, econômico, social, de conjuntura, para onde nós estamos indo. Então é isso que a gente está propondo aqui, conversar a respeito disso. Então eu vou começar perguntando, Christian. Vou fazer aqui a gente está fazendo aí quase 6 meses de governo. Nós saímos de um governo de esquerda, fomos para um governo de extrema-direita, e aí voltamos para um governo de esquerda, que em 6 meses... eu vou evitar dar opinião, mas o que a gente ouve é que ainda continua com o discurso de campanha, não apresentou muito projeto de como vai fazer, o que diz que vai fazer, já deveria ter apresentado. Por exemplo, alguns cargos estratégicos nem tinham acontecido ainda até os 6 meses de governo. Muita coisa acontecendo, a gente teve... Já a CPI de MST instalada, nós já tivemos cassação de mandato do Deltan Dallagnol, nós já tivemos questão de mudança de política de preço de combustível. Dentro dessa leitura geral, dessa bagagem que você traz, qual que é a leitura que você começa a fazer do que a gente tem no Brasil hoje? Olha, eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que o grupo de poder que voltou ao poder... Então, nós estamos falando não só de um partido, de um grupo de satélites em torno desse partido, mas das personalidades, as figuras públicas, os administradores até de segundo e terceiro escalão voltaram, e me dá a impressão que eles não perceberam que passaram 20 anos. Isso eu acho que é o mais preocupante, porque é muito parecido. Eu não vou entrar no ambiente mais raivoso ou não, da vingança ou não da vingança. Assim, isso que mais impressiona. O mundo já deu 2 loopings. Estou falando de tecnologia, estou falando de expansão da economia, estou falando das relações China e Estados Unidos, que eram um tema 20 anos atrás. Hoje são o tema. O tema. Certo. Tem influência... Todo um contexto geopolítico diferenciado hoje. Tudo muito diferente. O desenvolvimento da Ásia era um tema, agora ele é o tema. Aquilo que tem muito a ver com os temas aqui do Agro Mais. A importância da produção de alimentos, a utilização de tecnologia no campo, o uso da terra, eram temas. São temas muito mais importantes para o Brasil, são os temas. E esses caras estão como se estivessem falando no início do século XXI. Nós não estamos mais no início do século XXI, nós estamos no fim do primeiro quarto do século já. Sim. Isso é uma coisa que me aflige muito, porque assim, por mais que eles não tenham um plano, o outro governo também teve dificuldade de ter um plano. Se a gente for falar em plano de Brasil mesmo, a última vez que teve um plano foi o segundo PND do governo Geisel. E depois tinha um plano que era um plano bem escrito, foi o governo Fernando Henrique, o Plano Avança Brasil, que deu no Plano Real, quer dizer, pós-Plano Real, etc. Depois, a gente não teve muito plano, mas tudo bem, a gente pode ter tido políticas públicas eficientes ali e aqui. Hoje, com esses primeiros 6 meses, a gente não tem nada. A gente tem uma confusão, uma aflição permanente. Todos os dias tem uma notícia estranha que a gente tem que lidar com ela. Vale para a política nacional como internacional. Então, acho que esse é o ponto mais preocupante. O que a gente faz com isso? Essa é a pergunta. A gente tem uma salada que parece, inclusive, a mim, e me corrija se eu estiver errada, que um ministro contradiz o outro. A gente não consegue entender qual é o plano do governo por conta exatamente de contradições internas. Não, eles não têm um plano e eles não têm nenhuma coordenação. Né? Assim, vou citar figuras daquele grupo político, como Palocci, o próprio Zé Dirceu, que eram figuras grandes nesse campo político, que organizavam a banda. Sim. Gostando ou não. Hoje, quem organiza a banda? Não sei quem organiza a banda. Ninguém descobriu. E o presidente já não é mais aquela pujança. Ele continua sendo a mesma pessoa que ele era. O que mais diria que entristece. Porque assim, eu não sou alinhado nem desalinhado, mas eu não acho que esse é o governo que o Brasil deveria ter. No entanto, o que me entristece é que assim, a oportunidade de tentar ser um estadista estava dada. Já que ele voltou e poderia ter um perfil Mandela... Até com uma história de fui preso reconstruir a própria... voltei à presidência. Isso. Não foi capaz de utilizar, pelo contrário, está esticando a corda. Quer dizer, tudo que a gente não precisa. E a pergunta que você está fazendo, que eu acho que nos aflige todos, assim, o que a gente faz com isso? É isso. Né?
E eu acho assim, primeiro a gente tem que ficar calmo, porque o Brasil não é a Venezuela e também não é a Argentina. O que, desse ponto de vista, é bom. Mas existe o medo. Não, o medo está aí, a aflição está aí, a frustração está aí, o investimento parou, o risco de inflação está vindo, está evidente, ou seja, tem um abalo aí. Mas o que eu acho que, e é uma leitura muito pessoal, é assim, a sociedade brasileira, apesar da sua média de analfabetismo, de pobreza e de distanciamento desses sistemas complexos que a gente está lidando aqui, ela está viva. As elites, por mais desbaratadas que elas sejam e por maior que seja o país, as pessoas estão prestando atenção. E se continuar assim, não vai terminar bem. No sentido assim, as pessoas vão para a rua, porque elas já foram. Já aprenderam, né? O Brasil aprendeu já. O que aconteceu de 2013 para cá, na história brasileira, para quem viveu e não lembra muito bem, é uma outra história. É antes de 2013 e depois. As pessoas vão para a rua. E político, se tem uma coisa que ele presta atenção é quando as pessoas vão para a rua. E não é 2, 3, é quando vão massas de pessoas indignadas com o quadro geral, porque aqui ninguém está partidarizando a conversa. As pessoas estão aflitas com o seu dia a dia. 64% das famílias estão endividadas. Os números vêm ficando pior. Esse é o problema, né? Porque quando a gente olha isoladamente, vamos falar aqui do nosso puxar a brasa para a nossa sardinha. A gente tem um ministro da Agricultura que, embora tenha havido uma separação, aí, um enfraquecimento de um ministério que era grande, com a ministra Tereza Cristina, viraram 3 ministérios agora, com o Fávaro, com o do Desenvolvimento Agrário e com o Ministério da Pesca. O Fávaro tem defendido, tem colocado as questões, mas o que a gente percebe é que não é um setor, é que a sociedade está aflita, com inflação, com educação, com segurança. A gente teve aí massacres lamentáveis em escolas e virou uma revolta, do ponto de vista mundial, isso está sendo também uma tendência. A gente vai fazer um intervalinho daqui a pouco. Eu quero deixar essa questão para a gente responder depois do intervalo. O mundo está vivendo uma polarização. A gente viu isso com Trump, a gente está vendo isso agora, enfim, tem guerra na Europa. A gente acabou de ver o Macron vir pedir flexibilização de leis ambientais. Então, assim, está tudo muito esquisito. Vamos fazer uma leitura do mundo para dentro? Será que isso está influenciando? Será que o Brasil pode ser o agente transformador? Porque a gente tem, nessa crise mundial, uma oportunidade, né? Tem. Se a gente olhar de um jeito enorme. Bom. Essa é a ideia. Eu vou chamar um break aí pra gente. Se você que está aqui, ó, prestando atenção, a gente vai voltar com essa questão. O Brasil pode ser o agente transformador dessa realidade mundial que está toda meio confusa, todo mundo muito sem plano por aí, ou a gente pode só piorar as coisas? Fica aí que a gente já volta. Bem, a gente está de volta conversando com Christian Lobauer sobre um contexto econômico, social, político, mundial e brasileiro desses 6 meses praticamente de governo, num contexto confuso, no mínimo, né, Christian? Você acha que esse momento mundial ele está ajudando o Brasil a ficar confuso ou que, de repente, pode ser que a gente consiga arrumar casa e achar oportunidade nisso? Acho que tem 2 coisas importantes antes de responder. Primeiro, o Brasil está no mundo e não dá para pensar mais no Brasil fora do mundo. Porque tem gente que acha que dá. Não dá mais. Há muito tempo, acho que faz pelo menos uns 30 anos, que a tal da globalização, a interdependência econômica, a gente não consegue mais pensar um país grande como é o nosso, tal, dentro dele mesmo e só entre nós mesmos. A gente faz parte de um processo, né, internacional de integração, de exportação, de importação, enfim, de todas essas interdependências que incorporam uma série de outros temas. Outra coisa que também é muito angustiante é a informação. A quantidade de informações que a gente recebe, isso é para o mundo inteiro. Esse descompasso de compreensão dos fenômenos não é só aqui. Nos países avançados também, na Inglaterra, no Japão. É muita informação, muita coisa que ninguém sabe muito bem lidar e não tem nem tempo muito para avaliar. Fake news, então, atrapalha demais. E agora as novas tecnologias de inteligência artificial estão mandando coisas que não existem, embora a voz e a imagem seja da pessoa. Aí é uma coisa angustiante que a gente tem que respirar fundo e parar aí. Vamos por partes. Eu acho que o mundo passa por um processo que já não é de hoje,
de reestruturação muito profundo. A gente dizer que o mundo está em transformação é uma bobagem, porque sempre esteve, mas o momento atual é um momento realmente diferente, vamos dizer assim, justamente por causa dessa coisa das informações, do trânsito muito rápido e incessante de informação. E o Brasil? Eu acho que a gente tem uma oportunidade, mais uma. Tem a famosa frase do Malan, é do Roberto Campos, agora me foge, acho que do Roberto Campos. O Brasil é um país que não perde a oportunidade de perder oportunidades. Tem mais um trem passando aí. Infelizmente, eu não acho que é com um governo que não consegue tomar uma decisão acertada durante 6 meses que nós vamos conseguir aproveitar, mas não importa, porque eu acho que o Brasil é maior do que o governo atual. E essa oportunidade é qual? É um universo, um planeta que depende de fornecimento de alimentos, tem muito mais gente querendo consumir, que precisa de uma agenda ambiental de sustentabilidade séria, não é essa histeria geral dos assuntos que você conhece bem. É assim, não dá para todo chinês ter um carro, não dá para todo cidadão do mundo ter o mesmo padrão de consumo médio de um norte-americano. Não dá, não tem matéria-prima para isso. Então, a gente tem que repensar a maneira de viver na Terra. E essa maneira de viver depende de um fornecimento de alimentos baratos, com sustentabilidade, mantendo boa parte do uso da terra e da natureza, dos biomas, que esse país já faz. Então é uma agenda que a gente tem que exportar para o mundo e não receber lição de casa. E essa oportunidade tem que ser aproveitada. E a energia também, né? Que a nossa incorpora energia, produção de alimento, acho que assim, demografia. Esse país não vai ter... A Índia acabou de passar a China. A Índia, em número de habitantes. Quando a gente olha o desenho, a Índia tem 2,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5. A Índia é um país pequeno. Tem 1,5 bilhões de pessoas. Assim, a China tem mais do que o Brasil, tem 9. Embora dos 1,5 bi esteja concentrado no leste, no leste do país, que também é uma aglomeração de pessoas absurda. O Brasil não tem o problema da demografia, ele tem o problema do envelhecimento da população, que é um outro tema que pouco se fala, mas nós vamos estar vivos para ver. Esse país ter muito mais gente, se não me engano o número é, em 2050, mais de 60 milhões de brasileiros vão ter mais de 60 anos. Ou seja, a pirâmide vai inverter. Como é que inverte fica a pirâmide, como é que a gente vai ter produtividade? Sabe de onde vai vir? Da imigração. E não vai vir da Itália, nem da Holanda, nem da Alemanha, nem da Holanda. Provavelmente vai vir da África, ou da Índia, ou da China. É uma coisa para a gente pensar como país, que é o que o japonês faz. Ele faz um plano de 100 e 200 anos. A gente não faz plano para o mês que vem. Então, esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que começar a praticar nesse ambiente de tensão e de ansiedade permanente das decisões do dia a dia. A gente fala assim, que país que exatamente a gente vai ter daqui 30, 40 anos com essas características que a gente tem? E qual é o ambiente para pensar nisso? Eu vou te fazer uma proposta e eu vou jogar aqui para a galera. Eu vou dizer o seguinte, vamos fazer aqui no AgroMais um programa para a gente discutir profundamente essas questões. Contextos mundiais, contexto brasileiro, onde estamos na questão econômica, social, política, descompromissada, apolítica, apartidária, mas pensando em país com plano de governo, com plano de Estado, não plano de governo. Vamos fazer isso? Vamos fazer um programa semanal, quinzenal, para que a gente discuta essas grandes questões? Christian Lobauer, estou lhe convidando. Eu aceito com muito prazer. Eu acho que é uma coisa muito estimulante. Tem muita gente interessada nisso, que não fica preso na agenda do dia, né? No filminho do dia. Mas assim, vamos repassar o país, né? Vamos explicar coisas que são mais... Inclusive na nossa história recente. Contexto histórico, porque a gente já teve muitos momentos assim, de tensão como esse. A gente teve, eu me lembro dos primeiros 6 meses do governo Collor, a confusão que foi. Né? Isso faz 33 anos. Então, o Brasil tem um pouco de experiência. A gente tem experiências vividas de instabilidade, mas cujas instituições foram preservadas. A gente está temendo pelas instituições hoje. Eu não acho que elas vão ser derrubadas. Acho que elas estão feridas no momento atual, mas... A gente tem sociedade organizada para conseguir equilibrar o jogo. Mas e para além disso? Que experiências a gente já tem e, olhando para o mundo, que experiências a gente pode praticar? E que Brasil que a gente pode planejar? Né? E se não há plano aí na mesa, por que não nós
propormos, abrirmos espaço na televisão, na mídia, para as instituições colocarem suas ideias e para a gente debater isso. Outras pessoas que tiverem, assim, são muitos temas, muitas políticas públicas, né? Não estamos falando só de agricultura, estamos falando de política externa, as coisas estão conectadas. Falando de política previdenciária, todas as reformas têm relação com o que nós estamos falando, né? Que tipo de país a gente quer, tá na mesa. qual o tamanho do Estado que a gente quer. Então, são, discussões que estão aí, mas que elas são sempre atropeladas pelos grupos de interesse dentro do Congresso Nacional e que viram temas do dia a dia. O Brasil não tem um mínimo de planejamento, e planejamento não é planejamento de Estado, né? Nós estamos falando de planejamento assim, de pensar as oportunidades, que são muitas. E de quem seria esse papel? Ok, vamos falar genericamente do governo, mas estaria dentro da Casa Civil isso? Seria um papel institucional? De quem você acha que seria esse? Nos países que funcionam, vamos pegar 2, 3, vai, Japão, Alemanha e Estados Unidos, vai. Onde acontece esse tipo de conversa? Nas universidades, que infelizmente não é o caso no Brasil. Raríssimos pontos de exceção, incluindo as instituições privadas, fazem um pouco disso, mas eu não consigo... Conto 3 aqui. No Estado existem instituições que fazem isso, por exemplo, nos Estados Unidos, ou no Brasil mesmo, a Secretaria de Assuntos Estratégicos deveria ter esse papel. Não tem, mas deveria ter. Já teve momentos que se produziu plano de futuro, Brasil 2020, existia lá, Brasil 2020, eu participei do Brasil 2020. Já passou em 2020, né? Mas era lá em 2006 que a gente começou a fazer isso. Então, instituições de Estado, universidades e fundações privadas. Sei lá, nos Estados Unidos você tem todas aquelas Brookings, tem Rand, tem Marshall Fund, tem muitas instituições, Wilson Center, que são instituições às vezes ligadas à universidade ou são privadas, ou com uma parte pública e uma privada. Gente pensando, escrevendo, muitas dessas coisas são usadas nas políticas públicas depois. A gente não tem isso aqui. Nós temos o Instituto Pensar Agro, que funciona como um orientador da Frente Parlamentar da Agropecuária e que acaba colocando a agenda do agro como uma das mais organizadas dentro do Congresso Nacional. Seria expandir isso para um plano de país. Eu acho que o IPA tem muito mérito, mas acho que nós estamos falando de uma coisa um pouco além disso. O IPA também tem muita atuação com a pauta do dia, com os interesses das entidades, muitos deles são horizontais, mas alguns deles são setoriais e trabalham através do IPA para que a frente defenda aqueles interesses no Congresso. Ok, ótimo, deveria ser com toda a economia. Claro. Mas acho que nós estamos querendo dar um passo além. Assim, que agricultura o Brasil vai ter daqui a 50 anos? Será que está garantida essa posição de liderança nossa de produção de grãos? Será que, vou falar uma bobagem qualquer, será que daqui a pouco os chineses não vão começar a produzir grãos na África? Não sei. Será que com degelo na Sibéria Oriental, ali quase no Mar do Japão, que tem placas de gelo que começaram a degelar em função das mudanças mesmo, não tem terras disponíveis que estão sendo utilizadas para agricultura, vão poder plantar trigo, talvez? Já está acontecendo. A agricultura na Groenlândia, eu estou colocando... Nós estamos pensando... conseguir pensar não isso. tem berço esplêndido, Samantha. Nós estamos sempre no berço esplêndido. Quando a gente fala do orgulho que a gente tem na produção de alimento e tal, acho que vai ser difícil alguém pegar o Brasil. Mas a gente tem que refletir sobre a tecnologia. A tecnologia que fez com a agricultura ser o que ela é no Brasil e está disponível na cabeça de todo mundo. Não sei como é que vai ser daqui a pouco. Se a gente está tirando trigo do Ceará hoje, e não se pensava nisso há 10 anos atrás, quem sabe a Nigéria não vai começar a produzir também. Tecnologia que transformou aqui, transforma em qualquer lugar. Isso é pensar um país, sabe? Sair da tensão do dia a dia. Essa coisa consome a gente. E que depois, na hora que a gente precisa ter alguma estratégia para fazer alguma coisa um pouco para frente, ninguém sabe onde está. Fica todo mundo desesperado, correndo. Nós não vamos resolver isso, eu e você aqui, claro, mas a gente pode despertar essa conversa, essa curiosidade em um monte de gente que tem acesso ao Agro Mais. E trazer essa diversidade de ideias para que seja colocado na mesa e, de repente, a gente convida alguém que sabe sobre o assunto. Eu quero propor isso. Eu acho que a gente tem toda a condição de fazer que o Agro Mais seja um começo dessa discussão. Quem sabe a gente não inspira para as pessoas trazerem essas soluções e a gente consegue colocar aqui, porque aqui, como você falou, a gente quer trazer números. Isso. Fonte fidedigna de informação. Ninguém vai chegar aqui no Agro Mais e falar um dado que não existe, porque a gente vai checar.
E a gente fazer um programa desse uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, trazendo essas tergiversações, mas a respeito do que pode acontecer, de para onde nós podemos ir. Topado? Topado. A gente pode escolher cada vez uma política pública, ou pode ser política externa, ou pode ser política agrícola, pode ser... E a gente se prepara e traz uma provocação. Maravilha, maravilha, te agradeço. Gente, olha aí, ó, Christian Lobauer, nós não sabemos como é que vai chamar esse programa. Se você tiver alguma sugestão, você manda aqui para a redação, tá? Manda no nosso Instagram, manda no Instagram do AgroMais. Vamos fazer isso, acho que vai ser muito bom. Christian, muito obrigada pelo susto, que te peguei no susto aí. Eu que agradeço. Super prazer estar com você, no AgroMais, na Band, que a gente gosta tanto, e uma oportunidade dessa de pensar livremente, sem vieses, né, com serenidade, acho que é o que a gente está precisando. Né? Para fazer esse país dar certo, né? É isso aí. Ninguém quer pegar o avião de ida, né? Tá certo. Obrigada, meu querido. Obrigado. Olha, muito obrigada. Esse foi o AgroMais Entrevista de última hora. E a gente espera que você contribua, participe com a gente. Mande aí uma sugestão para esse programa novo. Tchau. Obrigada.